Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 507 Uso inteligente do olho de Kirji. Niyan selecionou uma posição adequada a cerca de 90 metros de distância de Dilons, colocando-o bem dentro do alcance do lançador de dardos. Niyan colocou o olho de Kirji no chão e começou a cantar um encantamento. Em pouco tempo, o orbe, anteriormente sem graça, se iluminou quando uma luz forte brilhou para fora do olho. Sob o controle meticuloso de Niyan, o olho de Kirji flutuou alto no ar, então começou a voar em direção a Dilons. Neste momento, uma imagem apareceu na frente dos olhos de Niyan. Das rochas e pedras bizarramente formadas à exuberante vegetação que crescia ao longo da margem do rio, tudo o que o olho de Kirji viu estava sendo transmitido a Niyan. Esta imagem era um pouco diferente da vista a olho nu. Não era tão claro, mas estava tudo lá. Enquanto o olho de Kirji viajava entre os pedregulhos e os escombros, uma silhueta alta entrou no campo de visão de Niyan. Era Dilons o Troll. Dilons parecia um pouco inquieto, movendo-se. Ele dirigiu seu olhar na direção do olho de Kirji. Parecia ter percebido alguma coisa. Niyan fez o olho de Kirji desaparecer em um pedaço de grama a cerca de 20 metros de distância de Dilons. Este item era incrivelmente pequeno, o que tornava especialmente difícil de detectar quando oculto nas rachaduras entre rochas ou outros locais que poderiam mantê-lo escondido da vista. Depois de não conseguir encontrar nada, Dilons retornou ao seu estado passivo vagueando. O jogador tinha que ficar no lugar enquanto usava o olho de Kirji, ou então seus efeitos seriam cancelados. Sem dar um único passo, Niyan pegou vários dardos encantados de sua mochila e inseriu-os em seu lançador de dardos. Quando Niyan carregou o lançador de dardos, a imagem do olho de Kirji ficou embaçada. Ao usar o olho de Kirji, a imagem fica clara quanto mais você focaliza. Se você estivesse distraído, a imagem ficaria embaçada. Niyan apoiou o lançador de dardos e mirou no alvo. Com a distância calibrada, ele puxou o gatilho. Um dardo saltou para o céu, arqueando-se pelo ar e caindo de volta ao chão. Com um barulho, o dardo pousou a cerca de 1 metro de Dilons. Embora Dilons fosse difícil de errar com sua grande estrutura, não era uma surpresa para Niyan não conseguir acertar de primeira. Não estava muito acostumado a usar o olho de Kirji, principalmente porque era sua primeira vez. Sem mencionar que também não estava familiarizado com o uso do lançador de dardos. Tudo o que podia fazer era continuar tentando. Niyan continuou brincando, lentamente se familiarizando com o olho de Kirji e o lançador de dardos. Depois de usar uma pilha inteira de dardos, Niyan finalmente se acostumou. Ele agora podia acertar Dilons com precisão. Afinal, Dilons era enorme, portanto um alvo fácil. Se visasse algo menor, Niyan passaria por dificuldades. Niyan carregou um dardo encantado e mirou com o lançador de dardos. Com um som de whoosh, o dardo arqueou pelo céu e foi direto para Dilons. Com um som PFFT, o sangue espirrou por toda parte quando o dardo perfurou a pele de Dilons. Menos 124. Um valor de dano flutuou acima da cabeça de Dilons. O dano do dardo foi bastante alto. Se fosse um flecha normal de besta, no nível atual de Niyan, ele nem daria 2 dígitos em Dilons. Além disso, o dardo infligia dano de sangramento persistente por 5 segundos, causando 30 de dano a cada segundo. Depois de levar em conta a taxa de recuperação de vida de Dilons, Niyan estimou que levaria cerca de 3 horas para matá-lo. Nesta fase do jogo, matar um elite de nível 120 era um feito impossível para jogadores comuns. Niyan continuou disparando o lançador de dardos. Um dardo atrás do outro se arqueou no céu e atingiu Dilons. Dilons rugiu furiosamente. No entanto, com sua baixa sabedoria, ele não tinha ideia de onde estava o inimigo. Seu alcance de visão era de apenas 30 metros. Qualquer coisa além disso era um borrão para ele. Não importava para onde ele se movesse, os dardos continuavam caindo do céu. Sob o ataque interminável de Niyan, a vida de Dilons foi lentamente diminuindo. Niyan pacientemente se manteve nisso. A morte de Dilons era inevitável. 3 horas depois, Dilons soltou um rugido trágico e caiu no chão. Um jingle do sistema vibrante soou. Niyan subiu de nível. No seu nível atual, subir de nível uma vez a cada 3 horas era uma velocidade divina. Niyan soltou um suspiro de alívio. Ele finalmente havia derrubado esse monstro. Ele colocou o lançador de dardos e o olho de Kirji longe e pulou da rocha. Ele então usou o anel saltador para saltar sobre as pedras e chamas furiosas e aterrissou com segurança do outro lado. Niyan vasculhou o cadáver de Dilons e recolheu o drop. Infelizmente, a chave de mana não caiu. Niyan verificou o drop. Ele havia conseguido um equipamento nível 120 de prata com propriedades decentes e 3 gemas. Dilons não apareceria por mais 2 horas. Niyan saiu para nivelar em outro lugar por um tempo, depois voltaria para continuar a farmar Dilons. Niyan estava subindo de nível rapidamente. A diferença entre ele e os outros jogadores estava se ampliando a cada minuto. No 5º dia, Niyan já alcançara o nível 86. Nas tabelas de líderes do Império Viridiano, Tang Yao ficou em primeiro lugar no nível 79. Xie Yao ficou em segundo no nível 78. O terceiro e quinto lugar foram ocupados pelos líderes das guildas Alliance of Mages e Divine Protectors,
Crazy Magic e Divine Flame. Eles eram nível 78 e nível 76, respectivamente. Quanto ao Império Satrim, embora sua população fosse menor que a do Império Viridiano, seus talentos raciais eram um pouco melhores. Essa superioridade era traduzida em níveis. Os jogadores lá eram em média vários níveis mais altos que os do Império Viridiano. Seu jogador mais bem classificado, Howling Wind, já estava no nível 82 enquanto sua Ring Angel estava no nível 80. Depois de atingir o nível 80, o nivelamento tornava-se ainda mais difícil. Embora a diferença fosse de apenas 2 níveis, uma quantidade assustadora de experiência era necessária para preencher essa lacuna. O que era ainda mais assustador era que Nian ainda estava se elevando a um ritmo vertiginoso. Em pouco tempo, ele alcançaria o nível 90. Durante esses dias moendo de Lons, um desejo incontrolável cresceu no coração de Nian. O desejo de ser o melhor. Ele possuía a habilidade, tendo praticado diligentemente as técnicas de dançarino das sombras, muitas das quais podia executar confortavelmente. Ele possuía itens, como o vislumbre da escuridão e a espada de Zenard apenas para citar alguns. Sem mencionar que quando chegasse ao nível 180, o conjunto de Abaque o Tirano também seria dele. Logo também possuiria uma montaria voadora formidável na forma do dragão de asas negras. Ele continuamente elevava o nível para si mesmo, que agora jazia alto. Ele se tornara uma lenda, alguém que os jogadores olhavam com inveja e reverência. Pensando em se tornar o jogador número 1 no jogo, Nian não pôde deixar de se animar. Na linha do tempo anterior, havia simplesmente muitas pessoas incríveis. Não apenas distinguir-se entre esse grupo de talentos assustadores e deslumbrantes, mas também superá-los. Quão difícil seria uma coisa dessas? Teria que constantemente superar seus limites. Nian havia retornado a Calore várias vezes já, depositando todo o tesouro que coletou no tesouro da guilda. Depois de queimar seu suprimento de dardos, os encantadores tinham um segundo lote de 3.000 prontos para ele. Como líder da guilda As Kickers United, Nian gozava de um tipo de luxo que os jogadores comuns nunca poderiam esperar. Se ele precisasse de alguma coisa, ele tinha centenas, se não milhares, de pessoas dispostas a servir. 5 dias depois, o mercado de gemas esfriou lentamente. A existência da loja de gemas secretas estava começando a ser duvidada. Vendo que as coisas não estavam bem, muitos jogadores começaram a recolher seus catálogos das casas de leilão. Como os preços não estavam mais diminuindo, aqueles que precisavam de gemas rapidamente começaram a comprá-las. Assim, o mercado de gemas tornou-se animado novamente. O clima no mercado começou a mudar. A demanda anteriormente inibida foi lentamente sendo liberada. Embora muitos jogadores ainda estivessem preocupados com a loja de gemas secreta, eles não estavam tão confiantes quanto antes. Para Nian e os outros, isso era um bom sinal. No momento, ainda era possível comprar gemas por um preço baixo. Eles ainda continuariam gastando todo o seu ouro em gemas. Em mais alguns dias, o preço das gemas provavelmente teria aumentado substancialmente. Toda a renda da loja de poções Noite Estrelada, União dos Assassinos e Fortalezas foi usada para comprar gemas. Embora as gemas de resistência ao fogo que Nian e os outros tinham posto à venda não estivessem vendendo rapidamente, elas ainda haviam ganhado cerca de 300.000 moedas de ouro. Tudo isso foi usado para comprar ainda mais gemas. Com o quão alto eram os preços de gemas de resistência ao fogo, os jogadores que precisavam delas estavam bastante insatisfeitos. No entanto, olhando ao redor do mercado, todas as gemas de resistência ao fogo com classificações de qualidade de 5 ou mais estavam sendo vendidas a um preço extremamente alto. Ocasionalmente, algumas apareceram por um preço mais baixo, elas seriam vendidas em um instante. Como alguns jogadores absolutamente precisavam dessas gemas para executar masmorras, não comprar não era uma opção. Desamparadamente, eles usaram seu ouro. Além do grupo de Nian, muitos outros se beneficiaram desse esquema também. Um deles foi a Alliance of Mages. Sentindo a mudança no ar, eles começaram a engolir gemas, gastando mais de 2 milhões de moedas de ouro. Algumas outras guildas haviam feito o mesmo, mas não usaram tanto ouro. Quem esperaria que o Crazy Magic teria essa previsão? Sua ousadia havia permitido que a Alliance of Mages ganhasse um pouco de dinheiro. Isso deixou um gosto amargo na boca de Nian. No entanto, era natural que houvesse alguns cães pegando seus restos. As ações da Alliance of Mages deixaram um impacto notável no mercado. Com 2 milhões de moedas de ouro, outros 10% das gemas do mercado desapareceram. As Kickers United apreenderam cerca de 35% de todas as gemas nos impérios Viridiano e Satrim. Sapphire Shrine, Holy Empire, e os outros ocuparam cerca de 10%. Alliance of Mages tinha tomado outros 10%. Se a quantidade de gemas para venda diminuísse um pouco mais, os preços voltariam ao normal. Não só isso, mas continuaria a subir depois.